Eu vou começar esse vídeo fazendo já uma pergunta para te deixar assim, ó. Afinal de contas, o que é essa história de uma vogal longa, uma vogal curta? E aí, quando eu faço, olha, é o som do I longo, é o som do I curto. Cuidado com isso, pega papel, caneta, vem comigo que nós vamos desvendar o que significa essas classificações de sons curtos e longos. Preparado? Bom, vamos lá. Pessoal, curto e longo é um conceito que a gente tem que primeiro saber quem está falando. Então, o que aquele autor está falando curto ou longo? O que ele quer dizer com isso? Vou começar a dar alguns exemplos para vocês. Algumas palavras, por exemplo, entre a diferença entre essas duas palavras aqui, ó. Heat de quente, de calor, e dessa palavra, um I aqui. Bom, a primeira palavra vem de calor e a gente fala a pronúncia dela na fonética é heat, heat, heat. É o som do I, heat. Essa palavra aqui é a palavra de bater. Então, uma das traduções, eu posso falar de bater. Então, aqui a transcrição fonética é assim. O que é isso aqui? É um símbolo. Esse símbolo é como se fosse o I maiúsculo, tá? E aqui a gente vai falar hit, hit. Então observa, heat, hit. Muitos autores, e aí por causa disso alguns professores, usam o termo. Observem esse som, heat, hit. Esse som um pouco mais longo na duração. E aí ele fala, isso aqui é o I longo e isso aqui é o I curto. Eu sugiro só tomar um pouco de cuidado com esse tipo de classificação. Eu gosto de classificar isso, primeiro, eu gosto de falar da localização, postura de língua. Como que tá a minha língua para fazer esse I? Olha, é um som que é mais tenso, meu lábio está esticado. I, a minha língua, a boca está quase fechada. É a vogal mais superior que a gente tem, ó. I, então ali é heat. Heat. Entretanto, esse som aqui, eu gosto de explicar que é uma outra vogal. É um som relaxado, a minha boca não está tensa para fazer esse som. Então aqui é um E. Olha a diferença. I, E. São dois sons diferentes. I, E. Então aqui é hit, heat, hit, heat. Por que eu não gosto de usar, eu tomo cuidado de usar esse longo e curto? Porque alguns autores usam esse termo, longo e curto, já não é mais para falar dessa duração. Por que aqui a gente está falando I longo e curto? Porque aqui a palavra, a letra, o som que segue é o mesmo. Então, por ser o mesmo som, essa aqui dá a sensação que dura mais, porque é um som mais tenso, ó. I, E. Então, quando eu coloco isso junto, heat, hit. Só que, se eu troco esses sons, eu coloco outros sons, por exemplo, se eu coloco um som vozeado, esse som pode soar praticamente ao mesmo tempo. Então, quando eu coloco isso numa análise acústica e pego milissegundos, quanto tempo que eu produzi esse, quanto tempo que eu produzi esse, dependendo da palavra, dependendo do som que vem depois, esse, inclusive, pode demorar mais do que esse. Então, a gente tem que tomar cuidado, tá? Por exemplo, vou dar um outro exemplo agora, com duas palavras com o mesmo I, ó. Se eu falo essa palavra aqui, ó, de assento, tá? Por exemplo, um assento vago no ônibus. Essa palavra a gente fala isso, seat, seat. Se eu pego essa palavra, a vogal que tá aqui na fonética é a mesma vogal. I. Só que essa daqui, seat e seed, seat, seed. Por que essa dá a sensação auditiva que demorou mais? Porque logo em seguida vem o som do D, que é um som vozeado. Então, o vozeamento desse fonema junta com o dessa vogal. Já aqui, logo depois vem o som do T, que é um som desvozeado. Quem sabe vozeado, desvozeado, assiste minhas aulas que eu já falei desse tema. Vozeado, desvozeado, vai lá no meu Instagram, dá uma chequeada lá, que eu já falei, mas o que é isso? Vozeado, vibra prega vocal, desvozeado, não vibra. Então, quando eu falo seat,
seed. Olha, os dois são o mesmo I longo, mas um demorou mais no ouvido porque juntou com o outro som. Então, eu peço para tomar cuidado, eu simplesmente gosto de explicar esse som das vogais, falando que a postura de língua está diferente, a tensão do lábio está diferente, esse som está mais alto, mais baixo na boca, a ressonância dele, enfim, eu gosto de explicar com outras maneiras para a gente não gerar confusão. E nós vamos ver um outro conceito. Tem dentro, quando as crianças estão sendo alfabetizadas, uma maneira dela ser alfabetizada, ó, vamos falar aqui, as letras, vamos falar o nome dessas letras em inglês. A, E, I, O, U. E alguns autores, eles falam que numa palavra, quando nós falamos o nome da vogal, isso significa que essa vogal é longa. Quando a gente não fala o nome dessa vogal, ela é uma vogal curta. Então, por exemplo, na palavra, pen, vogal curta, porque eu não estou falando o nome dela. Isso aqui é o nome dela, é o quê? I. Agora, na palavra pine, eu estou falando o nome dela, ó. I. Qual que é o nome dela? I. Pine. Pine. E aí, nesse caso, aqui é uma vogal longa. O que esses autores definem como vogal longa? O nome da vogal. Então, a gente tem até uma musiquinha que fala Magic E. Quando se coloca o I, a letra E, né? O Magic E, no final das palavras, se ela é uma palavra curta e logo em seguida tem a estrutura de consoante, vogal, consoante, eu vou fazer com que essa vogal vire uma vogal longa. Por exemplo, Tim, time, pin, pine. Man. É uma vogal curta, porque eu não estou falando o nome. Qual que é o nome dessa palavra? Então, se eu coloco aqui, vira main. É uma vogal longa, porque eu falei o nome E. Resumo. Cuidado quando vocês forem usar ou vocês lerem vogal longa, vogal curta. Peraí, o que esse autor está querendo dizer? Está falando longa de tempo de duração dentro do meu ouvido ou ele está falando longa porque ele está usando esse critério de falar o nome? Então, fiquem atentos quanto a isso e eu vou começar a classificar aqui para vocês as vogais, não quanto longa ou curta. Eu vou começar a usar aqui mais a classificação de ponto articulatório. Qual o movimento que a sua língua está fazendo, onde ela está, é uma vogal mais tensa, é uma vogal mais relaxada? Se ela for tensa, automaticamente ela é um pouco mais longa. Mas eu vou evitar ficar usando termos longo e curto para não gerar esse tipo de confusão. Combinado? Então faça uma pesquisa aí, olha pela internet o que é uma vogal longa, o que é uma vogal curta, o que esses autores definem como longo e curto para não gerar confusão na hora que você estiver estudando.